Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Conexão aqui na Band. E nesse programa a gente escolheu ser uma continuidade do programa anterior, do domingo passado, porque estava excepcional e a gente tem muita coisa ainda para tratar, para mexer com a nossa vida, para a gente refletir. E a gente está aqui hoje com o Rodrigo Melo, que é doutor em Engenharia de Telecomunicações, professor universitário, e também o professor, mestre e quase doutor em Física Quântica, em sensor quântico, físico e mestre em Física, Matheus Fibger. Nós viemos falar hoje sobre Física Quântica, a relação de fenômenos de leis físicas com os fenômenos que acontecem na nossa realidade. Será que o nosso pensamento pode interferir na nossa realidade? Será que o nosso estado emocional, nossa consciência, a forma como nós percebemos as coisas podem mudar o contexto em que nós estamos sem que nós façamos algo propriamente? Então, sobre isso tudo e muito mais agora, de novo, com vocês dois, Matheus e Rodrigo, mais uma vez, bem-vindos. Então, eu vou começar uma abordagem aqui sobre o pensamento, sobre a interferência do estado emocional, da consciência. E eu queria saber de vocês, existe artigo sobre isso? Existe estudo sobre isso? Será que a minha consciência, o meu entendimento, o meu pensamento podem interferir na realidade? Isso já foi medido? Como é que é, na opinião de vocês? Quem começa a falar? Rodrigo, Posso pode começar, falar? por favor. Então, essa parte da consciência, nós temos processos cognitivos no pensamento que são mais voltados para a dedução e indução, né? Que são os processos que podem ser reproduzidos, inclusive, pela inteligência artificial, processos que a gente chama computáveis. Mas os cientistas viram que tem processos que não são computáveis, ou seja, que não são mapeáveis na lógica do processamento. E esse, por sua vez, são os mais importantes e é o que eles surgiram com a hipótese que a formação da consciência e das grandes decisões do ser humano emergem dessa forma de processamento cerebral, né? Então, foi feito um estudo e publicado no final de 2022, há um ano e meio atrás. Na verdade, foram 2 estudos feitos no Instituto de Neurociência do Trinity College, em Dublin, né, em que um deles, né, feito inclusive pelo Roger Penrose, que escreveu um livro junto com Stephen Hawking e foi prêmio Nobel de Física em 2020, né, ele estudou o, o colapso da função de onda em microtúbulos neurais, né, promovendo através das sinapses neurais, e viram que observava esse fenômeno quântico, principalmente quando a pessoa tomava decisões conscientes, porque tem aquelas decisões repetitivas ou simples cálculos matemáticos, aquelas que são bem mapeáveis e reproduzíveis por computadores quânticos. E ele começou a estudar essas outras áreas do cérebro, né, e viu que tinha fenômenos quânticos ali nessas áreas. E outro estudo feito pelo cientista Lopes Pérez, né, que é espanhol, ele foi mais a fundo ainda, né? Ele viu o entrelaçamento quântico dos prótons na mente humana. E o mais interessante, Um instantinho. sim, Entrelaçamento quântico. Matheus, físico. Vou esclarecer um Explica pouquinho. para o telespectador o que é entrelaçamento quântico. Se vocês lembrarem assim do que a gente conversou um pouquinho no programa passado, as partículas na escala microscópica elas exibem características que são muito próprias delas. Uma delas é o entrelaçamento quântico. Quando você aproxima elas e elas interagem de uma maneira muito específica, acaba que parte da informação de uma fica contida na outra e vice-versa. E agora elas estão conectadas de uma forma que está para além do espaço e do tempo. Tanto é que se você aproxima as partículas, elas agora estão entrelaçadas, mesmo que você distancie elas para os confins do universo, ao mexer alguma coisa nessa daqui, a outra sente instantaneamente.
Uau. Isso é muito surpreendente. O próprio Einstein não gostava disso originalmente. Ele dizia que era uma ação fantasmagórica. E acabou que, assim, apesar do Einstein não ter gostado dessa hipótese, ela se mostrou verificável, gerou até um prêmio Nobel de Física. E hoje em dia o pessoal já até fala de teletransporte quântico de partículas, Sim. utilizando esse princípio de entrelaçamento. Uau. Rodrigo. Então, que bom que já tem esse embasamento aí, fica mais fácil as pessoas entenderem isso, né? E aí viram que associaram que, por exemplo, o cerebelo tem uma grande quantidade de neurônios, né, agrupados, o lugar que tem maior densidade ali. Só que quando você afeta, tem uma lesão, né, no cerebelo, a consciência ela não é afetada. Agora, na parte córtex, né, talâmica do cérebro, né, se você tiver uma lesão aí, você perde bastante da capacidade consciente, né? Por quê? Porque viram que a consciência não está ligada diretamente à quantidade de neurônio e os cálculos que eles fazem, mas algum fenômeno diferente que era o fenômeno quântico. E aí, como é que eles viram que a consciência também, por outro fator, estava vinculada ao fenômeno quântico, de entrelaçamento quântico descrito pelo Matheus? Quando viram que um paciente começou a adormecer eles fizeram esse experimento através de uma ressonância magnética, aparelho, e aí mediram a intensidade do entrelaçamento quântico. E aí, conforme o paciente ia adormecendo, ele ia perdendo a consciência, né? E o que acontecia com o entrelaçamento quântico? Diminuía. Aí, quando o paciente acordava, a intensidade do entrelaçamento quântico aumentava. Começavam a surgir mais entrelaçamentos, ou seja, e viram que esse fator consciente, a consciência, estava diretamente interligada Interessantíssimo. com o entrelaçamento quântico. Afetava, né? Exatamente. Ou seja, seu vínculo, o fenômeno quântico hoje é comprovado cientificamente que ele ocorre no cérebro, né? Esse vínculo, ou seja, assim como ocorre no cérebro, ou seja, pode ocorrer também numa forma coletiva, Muito né? interessante. É, e o que me intriga é assim, a gente sabe que o pensamento é um impulso elétrico e quando você se sente de uma determinada maneira, quer dizer que, na verdade, o que está acontecendo no seu organismo, fisiologicamente falando, é um conjunto de emoções que se cruzam, que se entrelaçam, que são, na verdade, movidos por neurotransmissores, hormônios e tal. E que poder é esse, né, que existe na emoção que pode produzir tanta energia ao ponto de alterar eventos? Não é incrível isso? Depois eu vou deixar você falar sobre isso, Rodrigo. Antes eu Sim. queria te fazer uma pergunta, Matheus. Quando eu percebo que quando eu tenho uma certa convicção de uma determinada coisa, e não só eu já vi milhares de pessoas falarem, discursarem sobre isso. Quando eu tenho uma convicção, uma crença acerca de uma determinada coisa, quando eu percebo uma pessoa de uma determinada forma, parece que tende a se realizar sempre a crença que eu tenho sobre ela. Dizem que isso dá um nome filosófico até de efeito Pigmalião, né? Mas o que eu quero te perguntar é: será que a forma como eu observo o meu futuro, a forma como eu observo um cenário, uma situação, ou uma pessoa, ou o dinheiro, a minha vida, pode, só essa forma de observar, ou melhor, eu posso interferir na realidade? A maneira como eu penso, a maneira como eu observo, se eu observo ou não, se eu olho para esse cenário ou não, entende? Entendo sim, irmão. Fala um pouquinho sobre É uma isso questão bem tecnicamente. interessante e assim, vamos até voltar no que eu comentei no último programa, que assim, a física, ela está sempre atuando na escala dos átomos e moléculas e olhe lá, moléculas. Mas a gente consegue encontrar inúmeros paralelos sobre essas questões da física que se aplica ao microscópio para a nossa escala macroscópica. E aí, uma delas, essa questão da sua interação e da forma como você interage com ela, é justamente a questão da função de onda, tá? Que a gente comentou brevissimamente no último programa, e que tem a ver também com o que o Rodrigo estava falando agora há pouco, porque quando o Penrose fala da consciência, ele fala assim, pô, é uma coisa que não é computável, tá? Qual é a única coisa que eu sei que existe na realidade que não é computável? E é justamente a função de onda. Porque a função de onda, para quem não assistiu o último programa, seria todas as
possibilidades possíveis, elas coexistem Sim, nesse espaço quântico. sim. E essa função de onda é onde o Penrose acredita que estaria centrada a consciência. E você consegue sim, dentro de um espaço de possibilidades, interferir com ele e fazer com que todas aquelas possíveis ocorrências se concretizem em uma especificamente. Sim. Na física, a primeira vez que a gente observou esse fenômeno foi através do experimento de dupla fenda, que consiste no seguinte: você passa partículas microscópicas, se você não interagir com elas, elas têm um comportamento. A partir do momento que você tem alguém observando, ou seja, alguém medindo, fazendo uma interferência naquele sistema, o fato de você interferir no sistema, você muda. Então você tinha o que a gente chama de dualidade onda-partícula. Você tem que esse objeto, essa entidade, vamos chamar assim, ele pode se comportar ora como partícula, ora como onda, dependendo simplesmente de você estar interferindo ou não nesse sistema. Uau. Só de ter uma intenção, de pensar, de observar sobre aqui, só de medir aquele fenômeno, ele já se altera. Exatamente. E muda, não só se altera, muda a natureza do objeto, porque ora é onda, ora é partícula. Tipo assim, você mudou Se a a gente for fazer um natureza. paralelo, a forma como eu percebo uma determinada pessoa Sim, pode seria um alterar excelente paralelo. não só a forma como eu me sinto em relação a ela, mas altera a como- própria pessoa. Sim, exatamente. É isso mesmo? É isso. Perfeitamente, esse paralelo. Meu Deus. Então zerou tudo. Vamos começar de novo a história. A forma como eu percebo uma realidade altera a própria A realidade. própria realidade. Cria a isso. própria Não, realidade. Você cria a realidade, uma realidade específica, né? Tem um campo de probabilidades ali, um campo de várias coisas que podem acontecer, e a forma com que você interfere é que influencia E eu acho que aquela o segredo realidade, é que mora gera justamente aquela nesse realidade como. específica. O segredo mora justamente nesse como, que não é só você pensar muitas vezes, então eu vou só ficar pensando, mas se você pensa em excesso, você pode estar repelindo. Então, a forma como esse como se dá, Esse é o esse é o segredo. segredo. E isso não é trivial de se fazer, Então é de possível se que as manipular. pessoas que conquistam muitas coisas Saibam o segredo. saibam. Sabe? Exatamente. Esse saibam o E segredo, outra ele é coisa, tendencioso. e esse The é o Secret. interno, né? É Não, uma mas assim, decisão interna, né? sim, sim. Então é a forma, é a coisa em que eu penso, a forma como eu me sinto quando eu penso sobre aquilo. Ou seja, é você vivenciar aquilo, experienciar interiormente e transbordar exteriormente. Você falou de experienciar interiormente. Isso me lembra um conceito de fé. Um dos conceitos de fé, aí eu falo da fé cristã especialmente, mas aí cada um pode aplicar na sua realidade. A fé é a posse antecipada daquilo que eu espero. Ou melhor, é a capacidade de me apropriar de maneira antecipada do que eu quero que aconteça. Ou melhor, como que eu faço isso? Eu penso, eu imagino, eu visualizo, eu mentalizo, eu realizo aquilo agora da maneira como eu quero que aconteça. Então eu preciso pensar, imaginar, me sentir como se já estivesse acontecendo e aquilo então começa a ser colapsado na realidade. Exatamente. Até o Einstein falou. O exatamente de vocês juntos me assusta, porque eu vejo que é real. Exatamente. Então, Einstein tem a famosa frase dele que ele diz: ninguém consegue resolver um problema no mesmo grau de consciência que o criou. Ou seja, você tem que mudar a sua mentalidade, mudar o mindset, E a mudar energia, o estado o emocional, né? consciente. Uau, E inclusive, Einstein acreditava muito nessa criação da realidade interior, né? Porque isso é um fato, aliás, né? Tanto é que se você sonha, né, que está brigando ou que está sentindo, está sendo perseguido, você sente medo, você acorda suando, né? no sistema nervoso da gente, inclusive, desculpa interromper, mas o cérebro da gente não sabe discernir se é uma imaginação Exato. ou se de fato está acontecendo a coisa. Tudo que Pro você está cérebro, sonhando, tudo é pensando, real. Não imaginando, é isso, Matheus? imaginando. Então, inclusive Einstein falou sobre a questão da imaginação, né? Ele tem uma frase: imaginação é tudo. Exatamente. É a visão prévia das atrações futuras da vida. Isso. Ele Imaginação é tudo. É a visão prévia das atrações futuras da vida. Então, o que eu estou imaginando agora, seja uma coisa positiva ou seja uma preocupação, tende a acontecer. tende a acontecer. Porque aí eu volto lá na sobreposição quântica que você estava falando. Isso, Que assim, eu escolho por uma realidade. Quando eu foco nela, eu estou determinando-a. É isso? isso. Exatamente. E tem uma coisa assim, do próprio Einstein também, que ele fala: a imaginação é maior do que o conhecimento, né? E ainda completa assim: a imaginação rigorosamente falando, é de fato
um campo da ciência, né? Ou seja, por quê? Porque a imaginação, por que é maior que o conhecimento? Conhecimento é aquilo externo que você tenta aprender, mas a imaginação é alguma coisa que você realizou internamente. Sim. É alguma coisa que você está vivendo internamente. Ele pode não existir no exterior, mas você está vivendo Agora, deixa eu te aquela mudança. perguntar, você já mentalizou a possibilidade de você ficar num hotel, num quarto top de luxo, com varanda na frente da praia de Copacabana, com uma visão paradisíaca, isso só Isso no é mais que eu Hilton imaginava. Palace. Só no Hilton Palace. Nosso parceiro, Hilton Palace é um hotel que te proporciona uma localização perfeita, extremo conforto, acolhimento, carinho dos colaboradores e uma vista maravilhosa. Vamos ver um pouquinho sobre o Hilton Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana, o Hilton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Hilton Palace. Aproveite cada momento. E mantendo essa boa, essa maravilhosa energia, porque quando a gente está nessa energia também, será que a gente se conecta a coisas positivas? Eu percebi isso na minha vida e percebo todos os dias, pratico isso. Eu queria saber também se faz sentido isso. Eu escolho sempre estar em estado de gratidão. Então, quando eu vibro gratidão, eu atraio pessoas, circunstâncias, respostas, oportunidades que me mantêm no estado de gratidão. E o tempo todo, essas coisas vão alimentando esse estado de gratidão, me conectam a isso. E aí? Isso é bem interessante. Inclusive, eu também percebo isso na minha vida pessoal. Eu acho que inúmeras pessoas percebem. E foi isso que me fez começar a refletir sobre essas questões e encontrar esses certos paralelos. E existe uma propriedade muito interessante quando você está em sistemas quânticos, que pode ser. Quando a gente fala. O que é um sistema físico? É um recorte da realidade. Você pega um pedaço do espaço-tempo e o que está ali dentro você chama de meu sistema físico, tá bom? Então, em sistemas quânticos, seria um sistema sujeito às leis da mecânica quântica. Quando você está em sistemas quânticos, você tem, como eu falei, tudo que é possível é compulsório, vamos chamar assim, ou seja, as suas partículas estão fazendo tudo que é possível elas fazerem simultaneamente, até que você mede e ela assume um estado, ok? O que acontece? Se você faz uma medida e ela vai para um desses estados possíveis, que é o que a gente chama de alto estado, se você imediatamente fizer outra medida, você não dá tempo dela voltar para aquela configuração anterior. Não sei se está ficando claro. Se você fizer outra medida imediatamente depois, ela continua ali. E se você fizer medidas rápidas o suficiente, você mantém, você aprisiona ali. Tem até alguns experimentos do pessoal falando de congelar a luz, às vezes tem até umas matérias um pouco até sensacionalistas nesse sentido, mas o que eles estão usando é isso. Você consegue fazer com que um estado quântico fique preso ali, por você ficar medindo sucessivamente aquele estado. E isso pode ser usado positivamente ou negativamente. Exatamente. E Né? vai Isso que até eu ia te perguntar, na prática. Então, na prática, se você fica repetindo, porque a gente pode pegar nosso sistema quântico, o espaço macroscópico, é um recorte da realidade. Você O faz o estado recorte de que você quer. gratidão ou o estado de depressão, por exemplo. Sim, muitas vezes a gente está com medo de uma coisa Negativismo. acontecer e acontece, a gente tem aquela impressão, aconteceu porque eu fiquei com tanto medo, fiquei repetindo Tem tanto que pessoas, acontece. inclusive, tem pessoas, inclusive, que misturam uma potencial capacidade de prever o futuro, e aqui eu não estou julgando se é possível ou não, como se fosse uma presciência ou uma previdência com a criação da realidade. Ai, eu sabia que ia acontecer uma coisa ruim. De Se tanto que ela você fica pensando. sabia, você criou a coisa Como o ruim. Ford falou. Era para de saber. Exatamente. É isso que as pessoas não sabem praticar. Então, se eu estou pensando uma coisa negativa, se eu estou me sentindo mal, como se fosse acontecer uma coisa ruim, eu estou criando aquela coisa ruim e não prevendo Está aquela coisa aumentando ruim. a chance dela ocorrer. Raramente, na minha opinião, você está de fato prevendo algo ruim ou algo bom. Exatamente. Ou você cria aquela realidade consciente, ou você está criando o tempo todo de maneira inconsciente, porque tudo que nós pensamos, sentimos ou fazemos está criando o tempo todo, colapsando a realidade. E o seu organismo todo trabalha naquele propósito. Isso. Bom ou ruim. Exatamente. Entendeu? É a sua visão, sua mentalidade, sua memória, sua força, né? Tudo trabalha na direção daquele colapso de onda que você fez. Pode ser E a positivo gente ou também negativo. pode Naquela pensar. escolha, naquela intervenção, você escolheu uma realidade para você e todo
o seu organismo, toda as suas sinapses neurais vão trabalhar para que Todo aquilo o seu aconteça. sistema, né? É, Orgânico. e mais ainda, para que você se conecte com aquilo. Você vai sentir, o seu cérebro e todos os seus neurônios vão entender que você atingir o objetivo quando você se conectar àquilo. Se for algo ruim que você escolheu, eles vão se conectar a isso. Vão ter esse entrelaçamento, essa sintonia. Interessante o que você está falando, porque vão entender quando você se conectar àquilo. Quando a gente faz um ensaio mental para criar a realidade, a verdade é que como o cérebro não sabe se é imaginação ou se é fato, ele experiencia o atingimento daquilo. Sim, Então, gera um comando claro. e que de maneira inconsciente te leva automaticamente a realizar aquilo também. E vai bem pior, porque na verdade, mesmo que você não atinja aquele, eu vou sofrer, eu vou me dar mal, vai acontecer, eu vou, mesmo que aquilo não seja Atingível, alcançável, né? não seja realizado exteriormente, Sim, você realiza aquilo, aquele efeito ruim, aquele mal dentro de você, sim, entendeu? É como a preocupação, né? Você se ocupa previamente, ou medo, ou alguma coisa assim, você já vivencia aquilo, né? Aquele frio na barriga, a dor, o nervosismo, tudo isso, né? Você vive interiormente. E como você falou aí da parte negativa, eu lembrei só um pequeno complemento do estudo aí, que inclusive esse estudo que eu citei no início, eles foram publicados, né, no Jornal Internacional de Física, da Revista Internacional de Física, de Physics Communication, em que eles verificaram também que pessoas com depressão, baixa autoestima e pessimistas, eles perdiam uma parte da consciência e não conseguiam gerar um entrelaçamento quântico. Eles não conseguiam gerar uau, novas ideias, né? E tinham o colapso da função de onda, o entrelaçamento quântico diminuía ou sumia, né? Para mostrar assim quanto o efeito negativo. E nós sabemos também que pela os efeitos dos neurotransmissores, principalmente a dopamina, né? Ela é atenuada com a depressão, com o negativismo. Então até esse fluxo que gera de sinal elétrico, das sinapses elétricas, que pode gerar essa emissão do campo elétrico, do qual eu falei sim, no outro programa, no outro programa, né, também vai ser atenuado. tá Então a claro. pessoa não vai conseguir conectar e mentalizar e focar no que ela quer, entendeu? Sim. Matheus, e aí? Como é que essa alma de pesquisador, de físico, de mestre em física, e agora iniciando o doutorado em física quântica, sensores quânticos, como é que você vislumbra esse caminhar? Você se interessa em mergulhar nessa correlação de evidências, de fatos macroscópicas, macroscópicos, fatos que nós percebemos de maneira mais evidente no dia a dia? Você se interessa por isso? Como é que você vislumbra esse futuro da física quântica? Muito bom. Eu tenho um grande interesse nisso. E uma coisa que eu acho que é importante desmistificar é que o cientista ele é uma pessoa, assim como todos nós. Nós temos a nossa profissão, nosso trabalho, onde quando eu estou fazendo ciência, eu tenho que me focar nas partículas microscópicas, tudo aquilo que pode ser mensurável e medido num laboratório. E na minha vida pessoal, eu posso pegar todo aquele conhecimento gigantesco que eu adquiri ao longo de muitos anos e fazer paralelos e achar uma forma melhor, uma filosofia pessoal que vai me trazer grandes resultados na minha vida pessoal. E eu Sim, pretendo, assim, com o decorrer do tempo, mergulhar e começar até mesmo trabalhar com essa parte sim, de correlações entre os fenômenos microscópicos e nossa vida pessoal, até porque eu acho que sim. assim, isso me ajuda muito e isso cria o potencial de ajudar muitas pessoas. Legal. Falando de ajudar muitas pessoas, eu me lembro de muitas pessoas espirituais, religiosas, e muitas pessoas têm medo de falar sobre esse assunto, à medida que acreditam que tentar entender os fenômenos que acontecem no meio de nós, fenômenos imateriais, intangíveis, estaria indo contra as explicações teológico-espirituais, como se quiséssemos dar explicações acerca da ação de Deus, explicações espirituais, e isso
transformando em explicações físicas, né? Então, eu acho que você, telespectador, e vocês também podem comentar sobre isso, nós precisamos entender que se Deus criou o mundo e criou uma quantidade infinita de leis físicas e químicas e biológicas, é porque ele faz as coisas por meio dessas leis. Isso me lembra até Tomás de Aquino, ele fala, né? Maior teólogo, provavelmente, da história do cristianismo, e O ele maior vai... filósofo da Idade Média Sim, também. e um dos maiores teólogos E do Da cristianismo. história, né? metafísico, Sim, ele vai inclusive. falar que o ser humano, ele é uma criatura racional. Sim, A revelação, ele usa o termo revelação, tem privilégio, preferência sobre a constatação lógica, mas a constatação lógica tem o seu lugar e seu papel no ser humano, porque ele é uma criatura racional. Até claro. porque se você pega a visão judaico-cristã da realidade, o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Sim. E não é semelhança em carne e pele, é uma semelhança que está justamente na razão, no pensar. Razão, consciência. Então virar as costas para a razão seria virar as costas Exato. para essa É. imagem Exato, que foi exato. feita E em uma relação a coisa não Deus. nega a outra, pelo contrário, explica de maneira brilhante a forma como Deus criou o mundo e como as coisas se dão, se processam, Exatamente. como acontecem os fatos. Inclusive, vários cientistas, como o Max Planck, né, também é considerado um dos criadores da mecânica quântica, né, ele era cristão, né, era É. bem devoto. E tem uma frase também de um cientista da época, não sei se é da época de Einstein, que ele disse: o primeiro gole no copo da ciência o torna ateu, mas no fundo do copo Deus estará esperando por você. Uau. Ou seja, porque no conhecimento raso você já começa a questionar tudo, mas quando você entende bem, tem os fundamentos e tem a ciência bem consolidada, integrada, você acaba acreditando, vendo que uma coisa não contraria a outra, não são conhecimentos mutuamente excludentes, entendeu? Pelo contrário, Eles são agregadores. quando eu comecei a aprender sobre isso, eu entendi que a minha fé aumentou muito e eu conquistei coisas extraordinárias com a minha fé. Eu não falo de dinheiro, de prosperidade, simplesmente, mas tudo na minha vida. A capacidade de criar realidades positivas. Eu percebo que tem muita gente piedosa que a gente fala, essa senhora tem muita fé, essa pessoa tem muita fé. E é muito lindo ver, em diversas religiões, inclusive, o esforço sobre-humano das pessoas de chegarem até Deus, ou até o ser que transcende. E eu percebo que há muitas pessoas piedosas que não têm fé de verdade, porque elas não entenderam o processo como se dá a fé. Então, assim, ela está pedindo uma coisa, você está pedindo uma coisa, querendo uma coisa, mas você está focada em outra. Se você pede uma coisa, mas com medo que aconteça outra, é a outra coisa que você está pedindo de fato. A imaginação é maior que o conhecimento. O interno é maior do que aquilo externo, né? Exato. O que você sente ali, né, é uma necessidade primordial. Exato. Se você está pedindo Não uma o que cura, você planeja. se você está pedindo uma cura focado na sua enfermidade, é a enfermidade que você está pedindo pela física quântica. Exatamente. É nela que É. você está. Porque Se tem uma propriedade do conectando. cérebro humano, até neurocientífica, que a gente não digere bem o não. Se eu falo, não pense no elefante. Isso é um exemplo clássico que todo Exato, mundo usa. não cria uma Imediatamente imagem já criou uma realizada. imagem Vai evocar a imagem do na elefante. sua mente. Vai no elefante, Exatamente. é. Então, se você fica pensando, não quero ficar doente, não quero ficar doente, não vou ficar doente, É a imagem de estar doente. a imagem do Se a estar doente imagem de está no estar seu doente cérebro. gera a emoção de estar doente, o sistema nervoso recebe um comando, está doente, vibra como uma pessoa doente, cria doença. Então, se eu quero cura, se eu quero bem-estar, se eu quero dinheiro, eu não posso focar na despesa. Então, pessoas querem dinheiro, querem ganhar mais, mas ficam desesperadas, incomodadas com a despesa, incomodadas com as contas que chegam. Se você vibra negativo quando as contas chegam, você está vibrando despesas, buraco, escassez, e cada vez mais você está criando aquilo. É assim que Deus criou as leis do universo. Então, Matheus, quero te agradecer muito. Rodrigo, já quero te agradecer demais também. Vocês são excepcionais. Obrigado pela participação de Eu que vocês. agradeço Obrigado pelo pelo convite. convite. E você, telespectador, muito obrigado por participar desse programa hoje. Até o próximo domingo no Conexão aqui na Band.